Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias comigo. Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus por esta palavra. Meus irmãos, rapidamente, eu quero trazer aqui para os irmãos um breve pano de fundo para que nós possamos contextualizar e então adentrarmos especificamente na carta, nos ensinamentos em que Paulo, este apóstolo, vem trazer a esta igreja e a nós nos dias atuais. O autor da carta nós identificamos logo no primeiro versículo. O autor da carta é o apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? Você já sabe, mas não custa nada repetir. O apóstolo Paulo, ele é um cidadão romano, bem como judeu. Ele é um cidadão romano por paternidade. O pai dele era romano, da cidade de Tarso, lá da Cilícia, uma das principais cidades do Império Romano. E este Paulo, isso você encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3 e versículo 28, quando Paulo está se defendendo ali na sua prisão, no momento em que os judeus o prendem, ele é apresentado diante do governador, ele coloca ali a sua cidadania, ele dizendo: sou cidadão romano, nascido em Tarso, da capital da Cilícia, bem como um judeu, como ele se apresenta aos romanos, na primeira carta que ele envia, na primeira e única carta que Paulo envia, aos romanos, capítulo 1, ele diz: sou judeu, da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo. E aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz: eu sou judeu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Então este era o apóstolo Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, como está em Atos, capítulo 22, versículo 3, educado, instruído na palavra de Deus, na lei do Senhor, e muito zeloso, da lei do Senhor. Este jovem chamado Saulo, ele cresce observando a lei, ele cresce observando os ensinamentos de Moisés, do qual fora ensinado pela escola de Gamaliel, e agora ele se torna um líder. Lucas, em seu tratado a Teófilo, na carta de Atos dos Apóstolos, ele relata logo ali, a partir do capítulo de número 5, 6, quando nós vamos ver o primeiro mártir, Estevão, chegando então no capítulo 7, lá no versículo 58, após apedrejarem Estevão, nós vamos encontrar aqueles homens que apedrejaram Estevão, pegarem as vestes dele e jogarem aos pés de um jovem líder chamado Saulo. Este homem, este Saulo, cresce, amadurece e se torna tão zeloso da lei que passa a perseguir os cristãos, porque eles têm os cristãos como sendo um povo rebelde, um povo herege à lei que ele aprendeu desde a sua tenra idade. Em Atos capítulo 22, versículo 4 e 5, ele mesmo diz: eu fui tão zeloso ao ponto de cercar cristãos, ao ponto de conseguir carta do sacerdote para prender estes homens. E ainda também em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, nós encontramos Paulo também dando testemunho do seu compromisso com a lei, com aquilo que ele aprendera. Mas este Saulo, irmãos, em determinado momento da sua história, enquanto ia para Damasco, a Bíblia diz que ele é confrontado pelo Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele consegue carta com o sacerdote, sumo sacerdote,
para perseguir cristão, matar cristão, escalpelar cristão, torturar cristãos, ele, a caminho de Damasco, ele é confrontado pelo próprio Senhor Jesus, ao ponto que ele cai em terra. Se estava a cavalo ou a camelo, não sei, mas uma coisa é certa, ele cai e todos aqueles que estavam com ele vê aquele clarão, ouve uma voz, mas não vê ninguém. Paulo ouve aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, automaticamente, quando ele ouve aquela voz, ele já reconhece a autoridade de quem falava com ele, e ele diz: Senhor. Imediatamente, Saulo já reconhece o senhorio daquele que falava com ele. Então, vocês vão conhecer a história, é só você continuar lendo aí o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1, e seguir os versículos. Você vai ler o desenrolar que Paulo vai ficar cego, ele vai para a rua chamada direita, fica acolá, e até que Ananias Deus usa para ir orar por ele, e ele já imediatamente após ser confrontado por Deus, já começa a orar e jejuar. Ele já começa o seu ministério orando e jejuando ao Senhor, aquele que falou com ele no caminho de Damasco. Então, este homem que agora era um perseguidor da igreja, ele vai passar a ser perseguido. Este homem, agora que perseguia os cristãos, ele é perseguido pelos próprios cristãos. Os judeus querem matá-lo. Não somente os judeus, mas outros também querem matá-lo, querem a vida deste homem. Ele vai testemunhar isso, as suas dificuldades, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. Quando nós lemos a segunda carta que Paulo envia aos Coríntios, logo ali no capítulo 11, a partir do versículo de número 24 até o 27, ele começa a narrar o que ele sofre, as aflições que ele teve, as prisões que ele teve, as chibatadas que ele levou, os naufrágios que ele teve por conta do Evangelho. Este homem, este autor dessa carta, que eu estou falando aqui bem rápido para você compreender rapidamente quem é o autor, este homem é emblemático, este homem é letrado. Paulo era um homem assim, sem igual. Em suas cartas, ele usa referências filosóficas. Em suas cartas, Paulo escreve de maneira, às vezes, difíceis de compreender, que Pedro vai dizer que as palavras de Paulo são difíceis. E o próprio governador diz: as muitas letras te fazem delirar, de tanta sabedoria e conhecimento que esse homem tinha. E este homem que chamava Saulo, só para você entender como muitas pessoas usam essa expressão errada, não foi Deus que mudou o nome de Saulo. Deus mudou o nome de muitas pessoas na história. Por exemplo, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Mas o nome de Saulo não. O nome de Saulo, irmãos, como ele era judeu, ele recebe o nome de Saul. Isso mesmo, o nome do primeiro rei de Israel, Saul, é um nome judaico que era o nome de Saulo. E então, aqui, com o avanço do helenismo, ele é tido ali no grego koiné como Saulo, mas a tradução do hebraico para o grego era Saulo, que também ali para aquela ocasião em latim era Paulus, e então fica conhecido ele como sendo Paulo. Então nós temos a versão do nome dele, tanto em hebraico como em grego, e por isso que então utiliza-se lá no capítulo 13, você vai ver quando Deus separa Saulo e Barnabé, cheio do Espírito. No mesmo capítulo 13, de repente não fala mais Saulo, agora é Paulo, e a partir daí a vida dele somente é Paulo. Este autor da carta que é enviada aos irmãos em Éfeso, Paulo, escreve essa carta, irmãos,
em meados de 61 a 63 depois de Cristo. Isso quando? Quando ele está em Roma, naquela prisão domiciliar, que ele fica ali. Das quatro cartas que Paulo envia da prisão, a primeira carta que Paulo vai enviar é esta carta aos irmãos em Éfeso, neste período, meados de 61 a 63, em que ele envia. Você encontra este registro em Atos capítulo 26, versículo 16, a carta é enviada no mesmo livro de Efésios, capítulo 6, versículo 21 e 23, no último capítulo, você encontra Paulo falando que ele entrega a carta àquele que foi visitá-lo, chamado Tíquico, e então Tíquico leva esta carta até Éfeso, para que esta carta fosse lida e ministrada à igreja da Ásia. Esses irmãos da igreja de Éfeso, que cidade era essa? A igreja para quem Paulo agora envia essa carta. É uma igreja, irmãos, que não foi Paulo quem fundou. Paulo chega na segunda viagem missionária. Antes dele enviar essa carta, ele visitou essa igreja por 2 vezes. Na primeira vez, na segunda viagem missionária, ele passa por ali, mas não fica ali. Os irmãos até pedem para ele ficar, e ele não fica. Numa segunda viagem, ou seja, na terceira viagem missionária, Paulo assenta-se ali e fica por ali durante 2 anos e prega em Éfeso, em toda a Ásia Menor, que é a região onde está localizada Éfeso. Éfeso era famosa, irmãos, porque Éfeso tinha o templo da deusa Diana, ou a deusa Artemis, como você quiser assim chamar. Esta era a cidade cujo templo da deusa Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, de tão suntuoso e belo que era este templo. E é neste contexto em que Paulo envia esta carta para os irmãos de Éfeso. Éfeso também é aquela cidade, irmãos, que lá na frente João vai escrever a carta enviada pelo próprio Cristo. A carta lá em Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 7, que o próprio Cristo fala: João, escreve uma carta. Na verdade são 7 cartas, no entanto, uma das 7 cartas endereçada à igreja de Éfeso. Mas o contexto, o que nós vamos falar hoje é o contexto de Paulo, que Paulo está ensinando, o que Paulo vai trazer a esta igreja. E, irmãos queridos, ainda para nós compreendermos aqui esta questão da igreja, nós já sabemos quem é o autor, nós já sabemos o período, o contexto em que esta carta foi escrita, na prisão de Paulo. Nós sabemos que Paulo já havia visitado ali 2 vezes esta igreja e que Paulo havia então passado por ali, permanecido durante 2 anos, e agora Paulo escreve uma carta. Mas nós temos uma peculiaridade, o que causa alguma discussão teológica a respeito da carta de Paulo. E só para você entender, isso aqui não vai acrescentar em nada e nem diminuir a sua fé, nem vai atrapalhar na sua vida cristã. Mas para você saber, alguns discutem se de fato essa carta pertence a Paulo por conta da forma literária que ela é escrita. Por exemplo, se você observar a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, a carta aos Filipenses, as cartas que Paulo envia, ele pessoaliza de modo até recomendar pessoas individuais no final. Paulo, ele normalmente nas suas cartas, ele trata problemas. Em todas as cartas que ele envia é para tratar algum problema. Por exemplo, aos Gálatas, Paulo vai tratar os judaizantes, os gnósticos, os judeus gnósticos que estavam querendo infiltrar no meio da igreja e fazer com que os gentios pratiquem as obras da lei. Se nós observarmos a igreja de Corinto, Paulo vai tratar ali divisões, facções, desordem. Paulo vai tratar muitas coisas ali no meio
da igreja de Corinto e assim por diante. Já a carta de Éfeso, Paulo não ataca nenhum problema, Paulo, ele não pessoaliza, e então daí surgem essas questões. Foi Paulo realmente quem escreveu essa carta? A própria carta inicia-se dizendo que fora ele. Alguns vão dizer que foi alguém influenciado por Paulo a escrever. Então, eu disse para os irmãos que esta seria o santo grau da teologia de Paulo, a coroa da teologia de Paulo, em que pese Lutero tenha dito que Romanos é a carta máxima de Paulo, e de fato é uma das cartas mais belíssimas. Se você ler Romanos com muita atenção, você receberá preciosíssimos ensinamentos da parte de Deus. Mas Efésios também tem uma sublimidade de ensinamentos do próprio Deus através da vida de Paulo, que você será transformado se apenas ler esta carta com atenção. Nós podemos, irmãos, de forma simplista, dividir a carta que Paulo envia aos cristãos em Éfeso em duas partes. Os primeiros 3 capítulos nós podemos explicar como sendo a doutrina e a base das doutrinas, e os 3 últimos capítulos, a aplicação das doutrinas, de forma simplista, tá, irmãos? Então, só para você poder palpar o que nós vamos falar a partir deste momento, a partir de hoje aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, são fiéis em Cristo Jesus. Amém. Queridos, pensa comigo. O apóstolo Paulo, ele, em sua carta que ele está enviando a esta igreja, ele começa dizendo assim, Paulo, ou seja, ele coloca o nome dele, ele nomeia quem é o autor da carta e diz assim, apóstolo de Cristo Jesus. Não que ele tenha necessidade de demonstrar o que ele é, mas ele quer mostrar para a igreja, para aqueles que são os destinatários da carta, que ele tem uma autoridade outorgada. Ele não recebeu, irmão, este apostolado de homens. Ele não recebeu esse apostolado de cursos adquiridos na internet, não recebeu esse apostolado de A ou de B. Ele tem convicção, de Atos capítulo 9, de que o próprio Cristo o chamou. E sabe a diferença entre nós e o apóstolo Paulo? Justamente essa, é a convicção do chamado. Sabe por quê? Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e não conseguimos ver um êxito ministerial no que diz respeito ao exercício pelo qual nós somos chamados, porque nós não temos de fato confiança de quem nos chamou. Nós dizemos que temos, mas não agimos como se tivéssemos. Essa é a realidade. E só para os irmãos entenderem um pouquinho sobre esse apóstolo, a palavra apóstolo nem era usado no grego clássico. A palavra apóstolo foi usada apenas uma vez da tradução do grego, do hebraico, para a Septuaginta, lá em Reis capítulo 14. E ela tinha a conotação, que era mais usado em navegação, como sendo um delegado, como alguém que tinha autoridade. Só que quando os irmãos olham para a Bíblia Sagrada no Novo Testamento, só Paulo utiliza essa palavra 35 vezes. O Novo Testamento vai utilizar essa palavra 80 vezes. Isso demonstra a importância dessa expressão para os apóstolos, para a era neotestamentária e para você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você também temos uma incumbência, eu e você também temos um chamado. Sabe qual é? Olha para a sua Bíblia aí, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. O que diz aí? Você pode me dizer? Não diz assim? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer? Então, todos nós já temos essa incumbência, o próprio Cristo Jesus delegou isso a nós.
O próprio Cristo, que é o apóstolo dos apóstolos, que é o autor da autoridade, ele outorgou isto para Paulo. Ele disse: Paulo, por que você me persegue? E aí, quando ele fala com Ananias, Ananias vai rejeitar e fala: opa, não rejeite, porque para mim ele é vaso excelente. Você também tem um chamado. Eu e você temos um chamado. E esse chamado foi determinado pelo próprio Cristo Jesus. Não para sermos delegados, em que pese na carta que Paulo envia aos Coríntios, nós vamos encontrar no capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, como sendo aqueles delegados das igrejas, os responsáveis pelas igrejas. Mas a conotação certa aqui é enviado. É o salia no grego, o salia, que significa enviado. Eu e você fomos enviados por Cristo Jesus para fazer as boas obras. O próprio Cristo Jesus, irmãos, quando nós olhamos para Marcos capítulo 9, versículo 37, ele diz, e eu gostaria que você abrisse comigo, só para você entender essa questão de que o próprio Cristo reivindica o fato de ter sido enviado. Marcos, capítulo de número 9, e o versículo é o de número 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas recebe quem? Aquele que me enviou. O próprio Jesus reconhece que ele também é um enviado. De fato, ele é enviado dos céus para salvar as nossas vidas, para cumprir um ato que já estava executado nos céus desde a fundação do mundo. No entanto, ele outorga isso aos seus discípulos, ele outorga a mim e a você. E no capítulo 1, versículo 1 de Efésios, Paulo diz assim: eu, apóstolo de Cristo Jesus. Irmãos, quando é que você vai reconhecer que você é um enviado de Cristo Jesus? Até quando você continuará a negligenciar o chamado de Deus na sua vida? Paulo também, irmãos, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago deixou isso bem claro, dizendo que os grandes profetas eram homens sujeitos às mesmas paixões. Paulo também tinha lá seus problemas, suas dificuldades. Tinha um espinho na carne que ele pediu para Deus: tira de mim. E Deus falou: não, a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Então, você com suas fraquezas, com seus problemas, com suas dificuldades, vamos aprender com o apóstolo Paulo. Reconheça que você tem um chamado e outorgado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ainda que alguém diga para você que você não tem, que você não pode, que você não é nada, mas sabe quem te chamou? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo não depende de afirmação de concílio para se considerar um apóstolo. Paulo não depende de afirmação de Pedro, de Tiago, de João. Paulo não depende de afirmação de A ou de B. Você também não precisa de afirmação de ninguém. Foi o Cristo Jesus quem te chamou, quem tirou você do lamaçal do pecado e colocou os seus pés sobre a rocha e disse: vai fazer a minha obra. A diferença de Paulo para mim e a diferença de Paulo para você é somente essa: é a convicção no chamado, igreja. É a convicção no chamado. Então, se você não tem certeza, nem tem fé nesse negócio, porque a Bíblia diz: o que não é por fé é pecado. Então, é por isso que nós não fazemos, é por isso que nós não executamos, é por isso que quando nós vemos alguém caído na sarjeta, nós não estendemos a mão, é por isso que quando nós vemos alguém sendo levados à matança, como diz o escritor aos Provérbios, o sábio Salomão, nós deixamos, não vamos resgatar aqueles que são levados à morte, porque nós não temos de fato a convicção que deveríamos ter, que foi Cristo Jesus quem nos chamou para irmos fazer as boas obras.
Eu e você fomos salvos por Cristo Jesus justamente para isso, não porque somos bonzinhos, mas para a execução de boas obras. Você tem um chamado, e o seu chamado precisa ser executado, assim como Paulo fez, irmãos, independente de chibatadas, independentes. Ele diz na sua carta que ele enviou aos Coríntios, já disse aqui, que ele recebeu 40 chibatadas menos uma por 3 vezes. Os irmãos bem sabem que ele só poderia, se o homem recebesse 40 chibatadas, nunca mais na história esse homem poderia tomar as chibatadas. No entanto, o que eles faziam? Dava 39 chibatadas para repetir as 39 em outra ocasião. E Paulo diz isso: sofri naufrágio, sofri chibatadas, por certa vez fui deixado como morto, de tanto apanhar. No entanto, ele tem convicção do seu chamado, e ele chama você e diz assim: sofre pois comigo, sofre pois comigo. Não tenha medo, não tenha vergonha do seu chamado, não tenha dúvida daquele quem te chamou. Quem te chamou foi Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Foi Ele quem te enviou, foi Ele quem deu a nomenclatura para você de apóstolo. Ele delegou a autoridade que está sobre Ele, e por isso que você é um delegado de Cristo Jesus, um representante do Senhor Jesus Cristo. Nós ficamos olhando para esses ministros, para esses grandes homens aí do governo. Irmãos, você é, sabe o que? Um ministro do Senhor Jesus Cristo. Você é um embaixador do céu, e como embaixador do céu você representa o próprio Deus na face da terra, e foi otorgado por Jesus Cristo. Cumpra o chamado de Deus na sua vida, não fique parado. Tenha convicção de quem te chamou foi Jesus Cristo. A gente olha para um, olha para outro e vê Deus usando, Deus fazendo maravilhas. Uau, como é cheio do poder de Deus. Uau, como canta bem. Uau, como toca bem, como ministra bem. Como. Mas sabe por que você não está fazendo isso? Porque você está com dúvida ainda. O dia que você tiver convicção, irmãos, você vai agarrar com toda a sua alma, com todo o seu amor, e vai fazer isso, irmãos. Sabe por que você vai fazer isso? Porque o texto continua. Olha o versículo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Pela vontade de Deus, pela vontade do Senhor, de Deus Pai, daquele que é autor de todas as coisas, daquele que pelo poder da sua palavra os céus e a terra foram criadas, daquele que pelo poder da sua palavra a luz veio à existência, aquele que pelo poder da sua palavra organizou as águas e estabeleceu tempo para o homem, aquele que pelo poder da sua própria mão formou o homem do pó da terra e soprou sobre o homem o fôlego de vida. O próprio Pai, pela sua vontade, chamou a Paulo. Sabe o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Foi pela vontade de Deus, foi porque Ele quis que você está aqui nessa noite. Foi porque Ele quis, porque o amor dEle, irmãos, é tão grande, é tão imenso, é tão imensurável, é tão difícil de dimensionar, que Ele abriu mão do seu Filho único da espécie, o unigênito do Pai, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ter um nome, porque outrora você não tinha mais nome, o seu nome tinha sido apagado da história, mas pela morte de Cristo Jesus, não apenas pela morte, mas pela ressurreição, o seu nome foi escrito no livro da vida, pela vontade de Deus Todo-Poderoso. Pela vontade de Deus que você foi enviado para fazer a obra, e não fique então parado, porque Deus quis assim, e Ele quer que você faça a obra dEle, Ele quer que você cumpra o chamado dEle na sua vida. Igreja, desperta, igreja, levante a cabeça, igreja, tome uma atitude. Nós temos visto, irmãos, todas as coisas anunciarem a volta de Cristo Jesus, e nós estamos parados. Paulo, irmãos, lá no primeiro século da igreja, estava pregando como se Cristo Jesus voltasse amanhã. Nós estamos aqui, irmãos, no século 21, nós estamos aqui, irmãos, em meados, já chegando caminhos para o século 22, daqui a alguns anos, e
Parece que estamos estagnados, estamos em dúvida de quem nos chamou e não temos certeza se foi ou não pela vontade de Deus. Desperta, igreja, desperta tu que dormes o quanto antes e vamos exercer o chamado de Deus na nossa vida, vamos cumprir a vontade do nosso Pai. Sabe qual é a vontade de Deus? É que você e sua família e sua casa seja salva. Você pode ser um missionário dentro da sua própria família, você pode ser um missionário, um evangelista, um pregador, um pastor, um sacerdote lá dentro do seu trabalho. Não fique esperando por A ou por B. Cumpra você o chamado de Deus na sua vida. Não fique terceirizando, irmãos. É pela vontade de Deus todas as coisas. E Paulo, irmãos, quando você lê a carta de Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, ele diz: mas, quanto aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou. Deus, irmãos, me separou desde quando eu ainda era informe. Lembra de Jeremias? Aprove Deus, foi a vontade de Deus te chamar. Aprove Deus te chamar. Aprove Deus que você tivesse condições de falar, condições de proferir palavras de vida para aqueles que estão morrendo. Aprove Deus que você tenha condições de transmitir a mensagem de salvação para aqueles que estão sendo levados para a morte. Não foi, irmãos, por nossa vontade, para nós sobressairmos por aí e bater no peito, olha, porque eu sou bom, olha, porque eu conheço todas as coisas. Não, Paulo coloca Deus sobre todas as coisas, e eu vou encerrar, e a semana que vem a gente continua o versículo 1, Romanos capítulo 11, versículo 36, Paulo, em sua carta, ele diz assim, versículo 36, do capítulo 11, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Você foi chamado para Ele, por Ele, para a glória dEle. Você está entendendo, igreja? É para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. É para que o nome dEle seja visto através de você. Você é uma candeia, e uma candeia não pode ficar escondida debaixo da mesa. Você é uma candeia não pode estar escondida debaixo do sofá. Você é uma luz, e a luz precisa brilhar, a luz precisa estar em cima, e a minha e a sua luz precisa exceder a dos hipócritas, dos fariseus, dos mentirosos. A minha e a sua luz precisa ser vista por todos os homens. Você está entendendo isso? Deus está te chamando a exercitar o chamado que Ele colocou na sua vida. Paulo nem começou ainda, irmãos, trazer ensinamento de doutrina, mas só a sua apresentação já nos ensina muita coisa. Só a apresentação de Paulo já nos ensina a convicção que ele tinha do chamado e por quem é que ele foi chamado. E para que ele foi chamado? Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tiver convicção de que Jesus Cristo me chamou, para a honra e para a glória do nome do Senhor Deus, porque tudo é para Ele, irmãos, eu vou saltar muralhas. Irmãos, eu vou fazer o que tiver de ser feito, independente de A ou de B, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei quem capacita. Ah, mas eu não posso, eu não tenho, eu não... Irmãos, simplesmente coloca na sua disposição, abra a tua boca e eu a encherei. Faça isso, seja intrépido. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, uma das características é ousadia, não é, pastor? É ousadia. Ele te dá intrepidez. E o Espírito Santo de Deus é sobre a sua vida nessa noite. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida de forma especial.